Nós estamos completando 88 anos aqui. O Rodrigo é pastor de uma das nossas igrejas caçulinhas aí do presbitério, 7 para 8 anos. E o Rodrigo é pastor daquela igreja desde a sua organização. E para mim, meu irmão, é uma alegria hoje poder ceder o púlpito que eu uso aqui dominicalmente, para que você possa trazer a mensagem de Deus aos nossos corações nesse dia de festa. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, até agora os nossos lábios estiveram abertos para louvar e adorar o Teu nome, mas agora nós nos calamos diante da Tua palavra aberta, exposta e anunciada aos nossos corações. Por isso, Senhor, usa o Teu servo, reverendo Rodrigo, para que a Tua mensagem cale fundo nos nossos corações, de tal forma que nos motive a vivermos uma vida perto de Ti. É no nome de Jesus Cristo que oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, amém? A minha esposa Déia e eu estamos felizes de estarmos aqui. A gente traz o abraço, o carinho do conselho da igreja lá de Cedral. Como o pastor mencionou, a gente teve o privilégio de sermos enviados lá quando era congregação. Nós fizemos a licenciatura, depois nós fomos ordenados e estamos lá desde então felizes pregando o evangelho naquela cidade. A cidade aqui, a igreja de vocês, tem um momento especial na minha vida porque eu fui examinado como candidato na igreja dos irmãos, né? Então eu guardo essa lembrança. A gente não tinha muito discernimento, né, como que funcionavam as coisas, mas foi bem interessante conhecer a igreja aqui no início da minha caminhada com o presbitério. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, livro do profeta Neemias. O reverendo disse que vocês estão trabalhando nesse mês, o livro do profeta Neemias. Então eu vou trazer uma mensagem tendo como fundamento o texto que se encontra em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, verso 1. Neemias capítulo 8, verso 1. Neemias capítulo 8, verso 1. Assim diz a palavra de Deus: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Este era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que se fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maassés, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulom. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Odias, Mazés, Quelita, Azarias, Josabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei.
e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este é o dia consagrado ao Senhor, nosso Deus, porque não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Amém? Esse texto aqui é interessante para vocês, porque quando nós fazemos aniversário, ainda mais 88 anos de organização, nós procuramos sempre refletir sobre o nosso passado, mas não somente sobre o passado, mas também sobre o futuro. Que igreja que queremos ser, o que desejamos como comunidade. Ao mesmo tempo que nós olhamos para a comunidade e pensamos nela, também pensamos sobre as nossas vidas. Como que nós estamos conectados com essa história de 88 anos de pregação do Evangelho nessa cidade. O pastor, esse mês, meditou com vocês, estudou a respeito do que Deus fez no povo de Israel, registrado no livro do profeta Neemias. De tudo que vocês ouviram, de todas as mudanças, de todos os desafios e confrontos e conflitos que vocês tiveram que se deparar nos estudos, o que nós lemos aqui é a essência de todo o mover, de todo o reavivamento que aconteceu com o povo de Deus. Eu creio que todos nós estamos aqui buscando sempre esse renovar do Senhor, sempre na obra do Senhor. Já se passou 88 anos e a obra de Deus precisa constantemente de um dínamo do Espírito Santo, um poder do alto, um refrigério, um ânimo do Senhor. Não somente a igreja como comunidade, mas você de forma individual, de forma pessoal. Você precisa constantemente ter o poder de Deus sobre a sua vida. E não tem atalhos. As Escrituras, como o texto que nós vamos trabalhar aqui, vai deixar bem claro como que eu e você podemos ser reavivados, como eu e você podemos nos revestir do poder de Deus, poder do Espírito Santo, para que a gente viva uma vida de glorificação ao nosso Deus, porque essa é a finalidade da sua vida e da minha vida, é glorificar a Deus. Qualquer coisa que saia desse propósito, qualquer coisa que venha desviar a isso, vai trazer tristeza para a sua vida e para a minha vida. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que fez esse reavivamento no povo de Deus e pode fazer na sua vida, é a sede e fome pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Veja no versículo 1: E disseram a Esdras, o escriba, estudioso, intérprete da lei, e disseram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo de Deus havia ficado mais de 70 anos exilado na Babilônia, e eles retornaram. Estava difícil o contexto. E o achado da lei, o livro de Moisés, foi o grande diferencial para que eles lançassem luz de discernimento sobre a vida deles. Então vejam, disseram a Esdras, eles estavam desejosos em saber o que estava na lei do Senhor. Muitos deles desconheciam o que estava escrito ali, muitos deles não sabiam dos princípios e valores que mudaria a vida deles. Eles sabiam que esse livro poderia mudar a vida deles, mas não somente esse livro, mas o conteúdo em si daquilo que estava escrito, porque nós não adoramos um livro, nós adoramos o Deus que se revela e se mostra para nós, e temos a história desse Deus se revelando ao povo de Deus nas Escrituras.
Porque a palavra de Deus é muito mais do que um livro, é Jesus Cristo. O Verbo de Deus se fez carne. Quando nós temos sede de Cristo, sede de conhecer a Cristo, nós temos a palavra de Deus, as Escrituras, como essa fonte, como esse meio. Então, se você quer conhecer a Jesus, você tem que conhecer as Escrituras. Se você tem sede de Jesus, se você sente que há um vazio dentro de você, na sua mente, na sua consciência, você tem sede de Deus. E essa noite, nós temos no texto bíblico o povo pedindo para que o escriba Esdras trouxesse o livro da lei, porque eles estavam desejosos de conhecer o que Deus estava revelando a eles por meio das Escrituras. Então não existe reavivamento na vida do crente de uma comunidade desassociado da palavra de Deus. Pode haver muito barulho, muita movimentação, muito ativismo, mas um avivamento que realmente é genuíno, que transforma a realidade das pessoas, jamais será desassociado às Escrituras. Você pode olhar os avivamentos pela história do povo de Deus, sempre estavam associados a um povo que estava sedento pelas Escrituras. Segunda lição, havia uma unidade em torno da palavra de Deus. Veja no versículo 1: e todo o povo se ajuntou como um só homem. Versículo 2: tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que se ouvia. Vejam, não era somente um indivíduo em busca dessa sede ser saciada na palavra de Deus, havia uma unidade, tanto de homens como mulheres, todas as pessoas capazes de ter entendimento, se uniram como um só homem, na praça, para ouvir a explicação, a leitura e a explicação da palavra de Deus. Então vejam, a gente não cresce espiritualmente, a gente não cresce em compreensão da palavra de Deus e de Cristo de forma isolada. Não existe isso. Precisamos uns dos outros para nos estimular à prática do amor e das obras. E hoje nós vivemos constantemente vindo a nós pessoas que se dizem que podem viver a fé cristã desassociada a uma vida de comunidade. E isso está sendo acentuado graças à tecnologia. Esse culto mesmo de vocês está sendo transmitido pela internet. Assim, muitos acham que podem sobreviver, podem ter entendimento, discernimento da palavra de Deus e de Cristo, sem uma vida de comunidade, mas isso não existe. Porque se você realmente lê as Escrituras, se você crê realmente em Jesus, você sabe que essa vida de comunhão com Jesus se dá no meio da comunidade. Mas e os desafios e as dificuldades? Realmente, é um grande desafio viver em comunidade. Mas o chamado do cristão é justamente isso, é você poder crescer, ser estimulado e poder estimular o outro à imagem de Jesus. Então todo avivamento não pode ser também desassociado de uma unidade de comunidade. Se um indivíduo se acha avivado, se um indivíduo se acha fervoroso, mas vive de forma isolada, alienado, não querendo participar da vida em comunidade, esse indivíduo tem que fazer uma reavaliação do que ele acredita sobre reavivamento, porque é sem base bíblica, sem fundamento bíblico, porque todas as vezes que as Escrituras mostram um avivamento, sempre é de agrupamento do povo de Deus com um grande objetivo, que é glorificar a Deus por meio das Escrituras. Terceira lição, havia também da parte desse povo empenho e prazer em ouvir as Escrituras, porque veja no versículo 3, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Vejam, eles não tinham os ouvidos atentos ao escriba Esdras ou aos demais homens que estavam explicando. Eles tinham os ouvidos atentos ao livro da lei. O centro do culto, o centro da reunião era a palavra de Deus. O foco, o holofote está nas Escrituras.
E esse povo tinha prazer nisso. Por quê? Veja a quantidade de tempo que eles estavam ouvindo. E não ficaram enfraquecidos, não ficaram murmurando, desde o amanhecer até o meio-dia, atentos, vidrados. Isso reflete o empenho deles e a alegria deles de estarem ouvindo a palavra de Deus. Sinal de crente avivado, sinal de um homem avivado, de uma mulher avivada, de um jovem, uma criança avivada, é justamente esse empenho e prazer nas Escrituras. Faça uma avaliação sobre a sua vida, sobre como que você se relaciona com a palavra de Deus. Há quanto tempo você deixou de ter prazer de fazer uma leitura, um devocional, uma reflexão, pegar um texto, uma porção do Evangelho e meditar naquilo que Jesus disse? Há quanto tempo você não faz mais isso? Simplesmente, no máximo que você faz é vir ao culto. Isso mostra que falta o fogo do Espírito Santo na sua vida. Porque cristãos avivados, cheios do Espírito Santo, têm prazer na palavra de Deus. E não importa o desconforto. Hoje muito se debate, se procura meios aí de prender a atenção dos ouvintes das pessoas, mas eu creio que o maior meio de prender a atenção da pessoa é o interesse dela, porque você gasta tempo naquilo que você tem interesse. O jovem gasta tempo em videogame porque ele tem interesse pelo jogo, ele quer saber qual é a próxima fase do jogo. As mulheres, os homens que gostam de telenovela, gostam e gastam o tempo na televisão porque quer saber como que vai ser a cena do próximo capítulo, e assim vai. Então nós gastamos tempo e nos empenhamos naquilo que nós temos prazer. Então naquilo que você se dedica, naquilo que você tem prazer, você se dedica. E esse povo, a marca desse avivamento, dessa paixão e dessa sede por Deus, mostrava esse empenho e esse prazer em ouvir as Escrituras. Quarta lição, exposição da palavra de Deus. Veja no versículo 7, parte final, ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Versículo 8, leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Todo avivamento, o reavivamento, ele tem como base as Escrituras. Nós convivemos num ambiente onde a espiritualidade predominante evangélica é o pentecostalismo. E a base desse movimento, dessa teologia, são as sensações emocionais, são os sentidos emocionais. Mas esse povo, eles tinham emoções, eles estavam emocionados, eles tinham prazer. Então você pode sim se emocionar diante da palavra de Deus, diante do Deus vivo, mas se não houver fundamento bíblico, se não houver princípios bíblicos, valores bíblicos, se for simplesmente um arrepio, se for simplesmente uma emoção forte que te faz chorar, isto vai acabar na segunda-feira, não vai permanecer. Por isso que nós precisamos de leitura, de estudo, de explicação das Escrituras. Entre os colegas, entre as pessoas que a gente tem a oportunidade de falar a respeito da pregação do Evangelho, eu sempre menciono sobre o privilégio de ver que a exposição bíblica, a pregação expositiva da palavra de Deus, é o maior meio para que produzir um povo forte no Senhor e avivado no Senhor. Porque qualquer modificação sua, que não advém das Escrituras, vai ser simplesmente ações humanas tentando melhorar a sua mente, o seu comportamento. Mas quando você é incutido a respeito dos valores do Evangelho,
quando você aprende não somente a história bíblica, mas a implicação na sua vida, e você recebe isso, e guarda isso, e aplica na sua vida, coisas maravilhosas acontecem. Por isso que precisamos gastar tempo na exposição bíblica, leitura, reflexão e explicação daquilo que nós temos na palavra de Deus. Porque qualquer avivamento desprovido de Bíblia, de escritura, de exposição, é como se fosse um trovão sem raio, uma nuvem carregada de chuva, mas que não chove, simplesmente faz barulho, impressiona, mas não tem eficácia, não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Hoje nós estamos quase 40 milhões de evangélicos no Brasil, e nós vemos cada vez mais um povo que não conhece as Escrituras, que vivem uma vida desassociada dos princípios bíblicos. Isso mostra que precisamos urgentemente de leitura, explicação e vivência das Escrituras. Quinta lição que nós podemos perceber aqui: esse quebrantamento e alegria diante da exposição da palavra de Deus. Porque no versículo 9 diz assim: porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Versículo 12: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Quando estamos diante do Evangelho, quando nós somos confrontados pela luz de Cristo, há um quebrantamento no indivíduo, se realmente essa pessoa entendeu e discerne o peso que é, a glória que é o Evangelho de Jesus. Isso produz corações quebrantados. Eles estavam justamente quebrantados porque todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Isso causou até preocupação na liderança, porque eles disseram: não, vocês estão sendo impactados pelas Escrituras, mas hoje é dia de alegria, se alegrem também, porque esse é dia do Senhor, é o dia que nós estamos lendo a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus. Então vejam, o Evangelho ele faz isso, ele traz ao mesmo tempo quebrantamento, choro, mas ao mesmo tempo alegria. Ele traz o impacto da denúncia do seu pecado e do meu pecado, a gravidade que é o pecado, mas ao mesmo tempo traz a alegria e a graça e a aceitação de Jesus. Aceitação da parte de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então a palavra de Deus ela faz isso mesmo. Ela deixa você triste, porque você se vê como é um pecador, desprovido da glória de Deus, não merecedor de nada, somente da ira de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos enche de esperança, de gratidão, pelo que Cristo fez na cruz, e nos enche de esperança. Então, o encontro com a palavra de Deus produz esses dois sentimentos, quebrantamento, choro, e ao mesmo tempo alegria, pela exposição da palavra de Deus. Ontem nós tivemos o jogo do Flamengo, e que fim fantástico que teve aquele jogo. Se você acompanhou e gosta de futebol, duvido que você não ficou paradão, indiferente, porque foi um fim bem interessante. Mas a questão é, em relação às Escrituras, você tem esse entusiasmo, essa alegria, essa paixão, que te provoca choro, contrição e ao mesmo tempo alegria? Porque é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela nos confronta, ela nos quebranta, ela mostra quantas mazelas há na nossa vida, e quanta falta de sabedoria, quanta besteira, quanta tolice nós fazemos, quantas covas, quantos buracos você faz e eu faço. A palavra de Deus nos orienta a respeito disso, e nós caímos, mas ao mesmo tempo, ela também dá luz para você, para que você também se desvie dessas furadas. E ao mesmo tempo também ao que caiu, fornece esperança para continuar. Isso é o encontro com a palavra de Deus, é isso que provoca o avivamento bíblico que emana das Escrituras. E finalizando, a reação diante do ensino da palavra. Versículo 13.
No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. E isto para atentarem nas palavras da lei. Qual que é o objetivo de conhecer as Escrituras? É para a soberba do intelecto? É para a gente ser aquele povo que tem conhecimento bíblico, conhece as Escrituras, conhece as histórias bíblicas, tanto do Antigo como do Novo, conhece expressões teológicas? É para isso. É para isso que nós estudamos as Escrituras? Não, não é para isso. Por que nós estudamos as Escrituras? O propósito do Espírito Santo na sua vida, fazendo uso das Escrituras, é para transformá-la à imagem de Jesus. De glória em glória somos transformados à imagem de Jesus. O propósito de nós lermos as Escrituras é para que as Escrituras deixem de ser palavras em livros, num livro, e se transforme em palavra encarnada em você. Você se torna uma carta lida pelas pessoas, uma carta de Cristo, um testemunho vivo nas suas interações, reações, no seu trabalho, dentro da sua família, dentro da comunidade aqui na igreja. O propósito de nós nos envolvermos em volta da palavra de Deus é justamente isso, porque uma fé genuína gera obras. Veja, não é a obra que te salva, mas a salvação te faz você operoso em obras. No céu haverá muitas obras para serem ditas, porque todo salvo possui uma fé operosa. Quando nós olhamos no Evangelho, Jesus ele falando do grande julgamento, de pessoas se chegando a ele, e ele falando: eu estava enfermo e você foi me visitar, eu estava nu e você me vestiu, estava com fome e você me deu o que comer. Mas quando, Senhor, que eu fiz isso? Quando você fez a um desses pequeninos? Ali não está falando de salvação por obras, não, ali está falando que todo remido do Senhor produz obras. Por quê? Porque a palavra de Deus não é só um livro, a palavra de Deus é uma pessoa vivida em nós, Jesus. Se você acha que somente esse livro é a palavra de Deus, você está equivocado. Esse livro registra os atos de Deus, registra a história de Jesus, mas a palavra de Deus é muito mais do que esse livro. A palavra de Deus é Jesus vivido na sua vida, o verbo de Deus. Isso aqui é incapaz de conter o próprio Deus, simplesmente um livro. Então que você possa se relacionar com esse livro, sendo livro, mas por meio dos princípios ali registrados, por meio das histórias que testemunham e testificam a respeito de Jesus, que você possa viver essa mesma experiência que o povo de Deus no passado viveu, o povo de Neemias, o povo de Esdras, um povo que encontrou a palavra de Deus, que você também possa ter um encontro com a palavra de Deus, mas um encontro não com o livro que registra a palavra de Deus, mas um encontro com a palavra de Deus, que é Jesus. Isso vai mudar o teu casamento, porque o teu casamento vai ser confrontado com a luz do Evangelho. Isso vai mudar a forma que você trabalha, porque a luz do Evangelho vai chegar a você. Mas a palavra de Deus, as Escrituras mostram que há uns que rejeitam a luz, porque amam mais as trevas. Mas aqueles que amam a luz se aproximam da luz. Os que amam as trevas não se aproximam da luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então precisamos sermos filhos da luz e se aproximar da luz, que é as Escrituras. Os filhos das trevas rejeitam a luz, rejeitam a palavra de Deus e consequentemente rejeita Cristo e rejeita o Deus que se manifesta por meio de Jesus. Então a minha oração é que eu e você possamos sempre buscar o reavivamento, o avivamento, por meio das Escrituras. Que a cada ano de organização dessa comunidade, que a palavra de Deus seja sempre engrandecida, que seja sempre o centro, e que os seus olhos sempre sejam atentos, não nos pastores ou liderança, mas sempre atentos
ao Deus que morreu na cruz por você, que é Jesus, sempre atentos naquilo que foi registrado na palavra de Deus, porque aí sim você vai viver uma vida que glorifica a Deus, e a obra de Deus vai ser sempre reavivada e avivada na minha vida e na sua vida, no decorrer dos tempos. E se você for daqueles que pertencem a Cristo, a Bíblia fala que você vai perseverar. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, nós vemos o que Neemias e Esdras, o que eles fizeram, e como que o povo reagiu diante da leitura e explicação da Tua palavra. Deus, que nós possamos ter esse mesmo prazer, essa mesma alegria, esse mesmo foco, Senhor, e essa mesma disposição de nos atentar e guardar isso de forma viva, clara, vivencial, experimental em nossas vidas. E que através, Senhor, de Cristo em nós, da palavra encarnada em nós, que nós possamos, Senhor, exalar o bom perfume de Cristo, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém.